Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para anunciar nosso podcast, uma convidada muito especial. E o governo federal, a Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura e a FENIG patrocinam essa versão especial, essa edição especial desse podcast Papos com Arte, hoje com a querida Beth Spinelli. Meu nome é Tereza Petzold e eu estou aqui para entrevistar essa minha querida amiga. Beth, uma honra estar aqui com você, um prazer enorme estar com você nessa edição. Estamos aqui para um bate-papo. Eu que me sinto super honrada de estar aqui. O teu convite vem no momento que você sabe bem especial, né? Acho que para todos nós da dança, da arte, mas principalmente para mim é muito importante. Então, eu me sinto honrada, feliz. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, principalmente nesses últimos tempos. Estamos caminhando de mãos dadas e você é muito importante para a nossa dança e para a minha vida. Você sabe que você é recíproco e não é rasgação de seda. Você não teria outra pessoa melhor para estar nessa edição especial dessa. Inclusive, isso foi um projeto de pandemia, né, Beth? Eu criei esse Papos com Arte no meio da pandemia. A necessidade da gente se comunicar, de ter as pessoas que a gente gosta do lado. E nos podcasts passados, nos Papos com Arte, que na verdade eram lives, eu falei com Milton Cunha, Caio Nunes, Ana Botafogo, Carine Jesus, Oswaldo Berry, Washington Cardoso, os amigos que a vida, né, nos dá durante, né, o nosso caminho aí, que a gente trilha, e que são realmente para a vida toda, né? A gente está aqui junto, sim, graças a Deus. A Academia Tereza Petzold com 36 anos, a Beth Spinelli também, a Academia da Beth também. E isso Mas eu não vou pular etapas, não. Vamos do começo, Beth. Vamos lá. Eu queria saber de você como surgiu a dança na sua vida? É aquela curiosidade que todos têm, né? Como é que a gente entrou nisso? Então, eu não me lembro, até os 5 anos de idade, eu não me lembro de muitas coisas, né? Eu vim para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade, exatamente na festa dos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, e eu me lembro dos papéis de prata caindo do céu, e desde lá a minha veia artística sempre gritou, e eu brincava muito com a minha irmã, eu saí de dentro de um armário, né? E saía dançando de qualquer maneira. Eu sempre gostei muito da dança, botava a chapinha de... Eu não tenho habilidade para o sapateado, mas eu botava a chapinha de refrigerante no sapato e batia o pé no chão. Olha isso! Só que, como antigamente a dança era uma atividade muito cara e não tinha possibilidades financeiras para isso, nunca dancei com criança. 10 anos de idade eu fui morar na Ilha do Governador, porque eu estava doente, e o médico falou que eu teria que ter um ar marítimo. Eu fui morar em frente à praia, na Ilha do Governador, porque era onde dava para a gente morar. E um certo dia, eu já com 12 anos de idade, fiquei muito doente, com problemas de coluna, muitas dores, e o médico me receitou. Eu iria fazer uma cirurgia, mas ele receitou que eu fizesse balé para que melhorasse nessa cirurgia. Bem, minha mãe quase morreu, porque aonde iria arrumar dinheiro para fazer balé? E, conversando com uma amiga no ponto do ônibus, essa amiga não falou nada, e no dia seguinte ela veio com a boa notícia. Existia uma grande mestre de balé, que era Slava Gulenko, amiga bailarina, tinha sido do Teatro Municipal, uma russa, amiga de Tatiana Leskova, e me deu uma bolsa, e ali eu comecei a fazer o meu balé. Só que ali eu comecei a fazer o balé porque eu fui indicada, ortopedista, mas eu amava a dança. Mas não tinha oportunidade de dançar porque não era o fundamento de eu estar ali naquela escola. Quando eu fui crescendo e fui criando maturidade, já trabalhava, comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos de idade, e um dia eu falei, não,
a minha vida é a dança, eu quero dançar. E juntava meu dinheiro e fui para Tatiana Lescova, em Copacabana, saía da Ilha do Governador, ia para Copacabana fazer a aula. Tatiana me deu uma bolsa, não integral, mas me deu uma bolsa que dava para eu pagar. E ali ela me descobriu como bailarina. Dali eu já saí para Portugal, fui fazer um curso em Portugal, com uma bolsa de estudos. Dali eu falei, acabou minha bolsa, vou conhecer, já que eu estou aqui, vou pegar um trem. Fui parar na Itália, fiquei um tempo na Itália, num corpo de baile, dançando balé clássico. Tinha deixado meu noivo aqui no Brasil, mas eu queria dançar, fiquei um tempo nesse corpo de baile. Até um dia eu falei assim, é isso que eu quero? O que eu quero da minha vida, né? Tem uma hora que você para e você se pergunta. Eu falei, eu quero ensinar. Eu encontrei na Europa uma linha de ensinamento de como ensinar a dança com técnica, com todas as habilidades que um bailarino tem que ter, que ele tem que aprender. Ele não é só dançar, tem que ter anatomia, tem que ter outras vertentes de dança. E eu volto para o Brasil, um mês depois eu me caso. Assim que eu me caso, eu venho dar aula e isso foi em setembro, e em janeiro eu alugo um espaço e abro a minha escola. Então, a dança veio como uma enxurrada de emoções muito grande e até hoje eu estou nela. Fiz 3 vestibulares para medicina, passei no último. Meu pai não deixou porque era fora do Rio de Janeiro e eu fui embora para a Europa e eu falei, agora eu vou. Eu estou fazendo aqui as contas. Eu acho que quando você saiu da Tatiana para ir para Portugal, eu cheguei na Tatiana. Exatamente. Porque eu comecei. Minha primeira aula de balé, você sabe disso, eu fiz com 18 anos. Com que idade você foi para Portugal? Eu fui para Portugal com 21. Então, você estava indo a Portugal, estava chegando na Dona Tânia. Exatamente. Exatamente Acho isso. que é por aí. A gente, então, já se esbarrou antes do que a gente pensava, né? Exatamente. Porque eu comecei lá com a Beth, o nome dela era Beth, era uma baixinha que dava aula de balé iniciante, né? E aí eu me lembro dela falando, mas a sua mãe não te colocou antes no balé porque você tem tanto talento? Eu assim, minha mãe não sabia que eu era muito moleca, imagina. Aí em Nova Iguaçu, ela vai saber o que é Andeor. Eu já entrei na turma, como eu já fazia muitos anos com a Dona Slava, eu já entrei na turma da Dona Tânia, do Aldo, do Denis, eu passei na mão de todos eles. Eu já havia passado na mão deles na Slava, porque eles iam lá, né? Sim. E eu fazia aula com eles. Então, eu já conhecia todos eles, e quando eu vou para a Tânia, daí eles já me pegam e já me conheciam. Então, foi muito bom, foi experiências assim. Foi minha formação, né, na verdade. Sim, minha formação vem desde Nós somos muito privilegiadas. Jonathan está fazendo 98 anos, está lá na França, maravilhosa, né? Ela é uma referência mundial. E assim, é uma pessoa que até hoje ela te reconhece, né? Ela chega para mim e fala: a gente se você não era tão loura assim, você não era tão gordinha assim. Eu falo, Dona Tânia, já passou o tempo. É a geração, essa geração é assim mesmo, não tem jeito. E eu demorei um pouco, mas eu acabei fazendo aula com o Aldo, com a própria Dona Tânia, né? E aquela grata satisfação dela me chamar para dar aula na academia dela. Foi assim, para mim foi um marco. E aí, por isso que eu abri a minha. Se a Dona Tânia me chamou para dar aula na academia dela, eu já tenho condição de abrir a minha. Que foi na mesma época da sua. A minha academia, eu abri em 84, né? Eu também. A sua também. Não é? A minha abriu dia 9 de março de 84. Então, tu é mais velha. Eu abri em agosto de 84. Caraca, é muita coisa junta, né? Muita coincidência. Muita coisa junta. Que máximo isso. E é uma coisa, Beth, que eu sei que a gente tem, imagina quanto tempo que a gente se conhece, que essa coisa da doação de ensinar. Eu sempre gostei de dançar, eu adoro ser bailarina, mas eu sempre gostei de dar aula. Sim. Né? Porque tem bailarina que não gosta. Eu gostar de dar aula, eu gostar de
transmitir, de ensinar, botar a mão na massa mesmo, né? De ver aquela criança que entra se transformar num bailarino, ou numa professora. Ontem eu estava conversando com uma ex-aluna que hoje é professora da escola, e como eu não voltei ainda da aula, ela está no meu lugar, eu falei assim, nossa, eu vejo você dando aula, eu vejo ela no Baby, né? E a minha sócia hoje é uma menina que está comigo há 30 e poucos anos, desde que eu abri a escola. Não tem coisa melhor, né, Beth? Eu fico olhando, eu falo, gente, eu construí essas pessoas, né, para dança. Então, não existe coisa melhor do que isso. Nem fala. Eu tinha uma pessoa assim do meu lado, você sabe, a minha coordenadora, Vivian Borges, que vai fazer um ano que faleceu, semana que vem. Imagina, entrou na minha academia no Baby Class, virou professora e coordenadora, e, enfim. Infelizmente, já não está mais aqui, foi um câncer absurdo, uma coisa assim estúpida. Sim. Mas, por outro lado, eu tenho minha filha, que está aqui comigo. Maravilhosa! E tantos outros filhos da dança, né? E eu fico tão orgulhosa dessas coisas. Isso faz valer tudo a pena, né, Beth? Vale mesmo, sabe? Eu falo para a Fernanda, né? Você é filha mesmo, a mãe dela é madrinha do meu filho, então a gente já tem uma ligação de família mesmo, né? E como a mãe dela também já se foi, ela é minha filha, e a mãe dela falou antes de morrer, toma conta da minha filha, é minha filha, né? Então a gente briga que nem mãe e filha mesmo, toma conta da vida dela, ela pede tudo. É a família do coração. Então, é essa coisa que vem da gente mesmo, né, Tereza? Aproveita de construir. Já que a gente já entrou, né, na Spinelli Escola de Dança, fala um pouquinho, então. Em 84 você abriu a escola, esse dom eu já tinha dado algumas aulas em Vila Isabel, né, já há alguns anos atrás. E tinha alguns alunos que iam para onde eu ia dar aula, um grupinho de alunos, de 20 e poucos alunos, e aí um dia eu falei assim, não, quando eu volto eu já venho com outra cabeça, né, de formar mesmo bailarinos, não dar aulinha de balé, eu queria formação mesmo, eu queria transmitir tudo que eu tinha visto lá fora, que é bem diferente do que a gente via naquela época aqui no Brasil. Quem não tinha o privilégio de estudar com uma Tatiana Lescova, com Aldo Lotuf, com todos Dona Eugênia. Dona Eugênia. Quem não teve esse privilégio, eles tinham... Mas eu tinha convivido com eles e com as pessoas de fora. Então, eu queria passar isso. E fora o que eu achava, que o bailarino... naquela época, a gente era muito taxado como assim... Bailarino é burro, não estuda, não sabe nada, só sabe dançar. 8. Só sabe contar até 8, só sabe dançar. E eu não queria mais isso para quem gostasse disso. Então, eu resolvi, falei, vou montar a minha escola. E com a minha irmã já estava casada, já tinha uma filhinha, e eu só via minha irmã em casa, sem fazer nada. Isso me deixava agoniada. Minha irmã começou a engordar, ficava em casa jogada vendo televisão. Eu falei, não, vamos abrir uma escola. Ela tinha feito balé também na época, porque ela era muito bonita, minha irmã é alta, de pernas longas, e aí a minha professora adorava ela, né? Ela não tinha problema ortopédico, adorava ela. No final, eu fui bailarina e ela não. Mas aprendeu balé, eu falei, vamos abrir uma escola de dança. E aí a gente abriu essa escola e eu com todo esse fundamento, né? E rapidamente a escola cresceu e montei a escola profissionalizante. Antigamente eu tinha, hoje eu não tenho mais, porque é muito custosa, né, para os alunos ter uma escola totalmente, com todas as regras que o Ministério da Educação exige. Então, hoje eu tenho os cursos livres, mas eu ainda dou as aulas de terminologia, de anatomia, de história da arte. É um curso preparatório para a profissionalização. A gente prepara o bailarino, não é, Beth? Exatamente. Então, naquela época, não. Quando eu comecei mesmo com essa garra de ter essa escola, tinha aula de português, de francês, de todas as coisas, porque eu achava que eles tinham que primeiro falar muito bem, eles tinham que entender por que o balé era em francês, mesmo o balé não ter sido feito na França, não começou na França, começou na Itália, mas que eles tinham que entender por que o balé era em francês, que era a língua universal do balé. Então, eu queria tudo isso para eles. Então, eu montei a escola, né? Então, a escola deu, graças a Deus, dá até hoje bastante frutos, né? A gente manda... Eu não gosto de aluno que fique eternamente na minha saia. Os que ficam para ser professores e continuar o meu trabalho, como é o caso da Fernanda. Hoje eu tenho o Marcos Vinícius, tem a Marcela, que são professores que saíram da minha escola,
né, e que hoje são os que estão carregando todo esse trabalho que a gente fez o tempo todo. Mas a minha ideia deles é assim, é prepará-los para a vida. Sim. Você quer ser bailarino, se no Brasil não tem como você ser um bailarino clássico, vamos te trabalhar para você ir embora. Né? Eu quero ser contemporânea. A gente tem boas companhias contemporâneas do Brasil, vamos te preparar para ir para uma Débora Coker, para ir para uma Focus, que, graças a Deus, eu tenho bailarinos nessas companhias hoje. Então, a ideia da escola foi gerada em cima disso. E até hoje, a gente teve os nossos altos e baixos, acho que como qualquer outra escola, né? Teve o tempo que eu não queria mais ter escola, porque eu tinha construído uma escola maravilhosa e a dona do imóvel me pede imóvel quando eu realmente terminei tudo. E aí eu falei, agora eu não quero mais escola. Aí só que a Fernanda, não, Tia Beth, você não vai, a gente vai continuar. E a gente continuou. Eu fiz o inverso, eu nunca trabalhei dentro de um clube, então eu fiquei durante 8 anos dentro de um clube. E aí, quando foi o ano passado, eu aluguei de novo um imóvel maravilhoso, de 2 andares. Fizemos uma obra de toda... nos preparamos nesses 8 anos para realmente montar de novo uma academia naqueles moldes que a gente sempre gostou. E aí, em fevereiro, a gente abre, veio tem a pandemia. Carnaval, dia 14 de março a gente fecha tudo que era a pandemia. E eu tentei ficar na calmaria, vamos ficar calmo. Aprendi a dar aula pela internet, vamos dar aula online. Olha, a gente aprendeu muita coisa, Beth. Exatamente. Graças a Deus, é a primeira vez em 30 e poucos anos que a gente tem aula em janeiro, que eu não fechei a escola. E deu super certo, a gente ficou assim, a gente nunca fez isso, vamos tentar, e foi ótimo, porque os alunos voltaram, e está todo mundo feliz fazendo aula com a sua máscara, com o distanciamento, é isso. É isso, é porque, Beth, porque a gente é o remédio do coração. Exatamente. A gente precisa estar vivo para dar vida às pessoas. Exatamente. Entendeu? Nós somos o remédio do coração, porque não é só a doença física, tem muita gente adoecendo seriamente, psicologicamente, entendeu? Sim. Então, a gente é qualidade de vida. E aí vem o inverso da moeda, como agora as pessoas podem entender como a gente é importante numa sociedade, principalmente uma sociedade doente. Posso te falar, é muita qualidade de vida, porque eu não queria falar, mas eu vou falar, depois do AVC, eu não conseguia mais levantar da cama, aí começou a dar várias outras coisas, e a Fernanda falava assim, não, Tia Beth, vem trabalhar, e eu não queria trabalhar. E aí, quando foi dia 11 de janeiro, a gente tinha combinado que ia voltar a trabalhar, e eu não voltei a trabalhar, eu falei, volta você, só vou voltar em fevereiro. Aí eu falei, não, se ela voltou... Então, assim, a primeira semana eu fui devagarzinho, passei muito mal. Aí, a segunda semana eu já fui melhorando um pouquinho. E essa semana eu agradeço a Deus que são 3 dias que eu estou bem. Eu Você não está tomando nada. Remédio do coração. E aí eu estou me sentindo super bem. Ontem meu gerente do banco foi lá me ver na escola. Nossa, você melhorou muito. Eu falei, graças a Deus. Então, realmente, a dança é um remédio. É um remédio para o corpo, é um remédio para a mente, é um remédio para o coração. Então, quem não acredita na dança que seja um remédio, está totalmente equivocado. A gente não escolheu isso à toa, né, Beth? Exatamente. Até porque não é para qualquer um, não é querendo ser melhor que ninguém, mas tem que ter muita garra, tem que ter muita predestinação, muita fé, né? Porque esses percalços acontecem. A gente é de carne e osso. E às vezes chega de uma maneira, né, que você se assusta. Mas ela nos levanta, Beth. Levanta isso. Mesmo. E eu agora, eu falei, estou de pé. Estou de pé, gente. Graças a Deus, eu estou de pé de novo. É isso. Mas olha só, você é muito eclética. E a gente está falando só de balé. Você já passou pelo samba. Como é que foi isso? Isso foi... Eu sou apaixonada por qualquer tipo de dança. Começa daí. Então, para que quando eu venho da Europa, eu vou fazer jazz Carlota Portela, que sou apaixonadíssima também pelo jazz na época, né? Fiz jazz Carlota Portela, fiz faculdade de dança,
quando eu vou fazer minha pós-graduação, faço uma pós-graduação em dança contemporânea também, porque eu acho que a gente tem que ter todas essas vertentes. Mas o carnaval, para mim, que eu sempre é uma ópera do povo, eu achava aquilo a coisa mais fantástica do mundo. Então, eu sempre fui para a Avenida para assistir. Meu sonho era estar ali. Então, desfilei algumas vezes em ala, né? Mas eu me acabava. Era uma coisa assim que eu não sabia nem explicar. E um dia eu fui trabalhar com o Fábio de Mello, que na época era o bambambam das comissões de frente. Ele foi trabalhar comigo como coreógrafo. Inesquecível. Ele foi trabalhar comigo como coreógrafo da minha companhia. E aí a gente retomou o Balé Contemporâneo do Rio de Janeiro. E nisso ele falou assim... Isso, a gente começou em julho, aí quando foi em setembro ele falou assim, você não quer ser minha assistente no carnaval? Eu falei, não acredito. E aí trabalhei 15 anos com ele, a gente passou vários anos na Imperatriz Leopoldinense, na comissão de frente, sempre em comissão de frente, passamos pela Mocidade Independente, passamos pela... Várias. São Beth, muitas até escolas. Nisso a gente é parecida, Beth, até nisso. Eu também fui de escola de samba, eu fui comissão de frente da Beija-Flor. O Fábio de Mello também já veio aqui na academia coreografar minha companhia. Cara, é uma estrada muito parecida. Nossa vida é muito cruzada. A nossa vida é muito cruzada. Não tinha como ser diferente, Tereza. A nossa vida é muito parecida. A gente é muito parecida, amiga. Muito. As nossas vidas têm os nossos sofrimentos, mas nós somos alegres. Somos felizes com a gente tem. É isso, não tenha dúvida. Então, assim, disso. A minha vida foi para esse samba e acabei coreografando sozinha 2 comissões de frente, que foi a Cubango, e a última que eu coreografei é aquela de Madureira, que é a... Eu esqueço às vezes o nome. E só que chegou uma hora que eu também falei assim, gente, não dá mais, não quero mais também, quero só assistir. Então, meu último carnaval... Foi bom quanto durou? Foi com 15 anos, eu acho que eu aprendi bastante, amo. Comigo foi assim também. E aí, quando foi ano passado, eu ganhei um camarote para assistir lá de cima, maravilhoso. Vou assistir todos os carnavais. Mas participar, eu acho que é muito desgastante, mas eu quero assistir. Eu amo. Por falar em desgastante, e aí entra um sindicato da dança na sua vida. SPDRJ, Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro. Me conta lá no começo. Culpado, Caio Nunes. Eu fui enganada. Assim, eu sempre fui muito... eu falo que eu sempre fui aquela de me meter no problema dos outros, né? Que é isso que eu acho que eu tenho que me segurar um pouco agora. Eu sempre tentei ajudar todo mundo. Sempre tinha reunião de academia, estou eu lá. Tem reunião de donas de academia, eu vou lá. Tem um bailarino com problema, eu vou lá. E aí sempre ia muito no sindicato. No começo eu fui muito amiga da Dona Elba. A Dona Elba sempre me tratou com muito respeito, com muita elegância. Eu era muito amiga dela e do marido dela. A Lourdes, eu tive alguns atritos com a Lourdes, porque as nossas cabeças eram bastante diferentes, mas eu sempre estive muito ativa ali naquele meio. Entre educação física, vou lá eu brigar, eu quero a dança é tão importante quanto, estudou tanto quanto. Então, eu sempre fui muito assim. E aí, um dia, o Caio, com a mudança, que ele queria realmente ter essa mudança no sindicato, com aquele grupo onde você também estava, falou assim para mim, vai ter uma reunião de donos de escola de dança, eu queria que você viesse participar. Daí, a que gosta de se meter foi lá e foi. Aí tá. Aí ele falou assim, não, a gente está tentando montar uma chave e eu queria que você ficasse, tipo assim, meio que responsável pelas escolas de dança. Eu falei, beleza, ótimo. Bem, eu vou para Boston, quando eu volto de Boston com uma perna quebrada, ele fala assim para mim, olha, eu vou te botar na chapa. Falei, o quê? Que chapa? Não, vou te botar na chapa. Aí entrei na chapa mudança, e acabamos ganhando, e realmente foi uma mudança. Eu acho que todos os presidentes sempre tiveram seu papel importante dentro do sindicato, né?
Acho que Dona Elba é o primeiro passo, quando ela realmente nos tira de dentro do SATED e monta o nosso sindicato. A minha carteira é do SATED. A sua também deve ser. Não, a minha já é da Dona Elba. Já é da Dona Elba? A minha carteira, então eu tirei antes que você. Antes de mim. A primeira carteira, não existia o Sindicato da Dança separado. Era Sindicato dos Artistas. Depois é que houve a Dona Elba. Quando eu tirei a minha carteira, eu já tinha companhia. Então, eu precisava de uma carteira de maître de balé, por causa de contrato. Então, eu já tirei, já era bem adiante. E acho que ela fez. Isso foi um passo importantíssimo para a gente, né? A dona Lourdes também fez muitas coisas, principalmente na briga da educação física, ela foi fundamental. Verdade. Graças a ela, nós temos a nossa sede. Com o Caio, eu acho que ele foi a nossa mudança mesmo, porque a vida muda, né? A dança muda. Ele foi importantíssimo em toda essa mudança. Ele deu toda a dinâmica que um sindicato precisa, né? Exatamente. Então, para representar uma classe, realmente. Então, como eu venho desde o começo do sindicato, eu sou sindicalista mesmo, eu brigo por sindicato, quem fala vem sindicato, você não sabe o que isso é. Tem que você saber o que é um sindicato que trabalha, um sindicato que não trabalha, para que serve um sindicato, né? Então, essas coisas eu sempre quis meio que esclarecer, mesmo antes de eu estar no papel que hoje eu estou. Mas, assim, quando o Caio estava, ele sempre me deu muita liberdade. Eu, como tesoureira, né, que eu entrei como marketing benefícios, e em menos de um mês eu já estava como tesoureira, porque a Estelinha pediu renúncia. E logo depois, na próximo mandato, eu já entrei como vice-presidente, né, sempre com o Caio, grande amigo, grande incentivador. E entrei nessa última como presidente, com uma equipe maravilhosa, que você faz parte. Com muita honra e prazer. E é uma gestão que eu sempre falei, é uma gestão compartilhada. É tão compartilhada que você foi com a gente, eu, Marlúcia, a gente trabalha muito junto, a gente não faz nada que seja separada. A Marlúcia é realmente a vice-companheira mesmo de todas as horas. E você, quando você vai com a gente para Brasília, você está ali brigando junto com a gente, isso que é importante, né? Então, a gente tem essa liberdade com quem estiver do nosso lado ali trabalhando, está ali brigando com a gente, né, Tereza? Você viu o trabalho da gente, você ajudou a gente a fazer esse trabalho que foi tão importante naquele momento. Sim. E essa é a nossa... né? E agora, na verdade, Beth, pouca gente sabe, mas foi o Sindicato da Dança, fomos nós que começamos com esse levante todo do artista bailarino, do artista, #SouArtista. O #artista, não fomos artistas globais, fomos nós, né? Você teve todas as reuniões aqui no Rio. Sim. Mas aí, quem era que estava lá de artista bailarino? Era eu, Marluce, você... Né? A Denise profissão artista, somos profissão artista, né? A gente estava numa plateia de artistas. Fernanda Montenegro com a plaquinha, né? Fernanda Montenegro. Exatamente. Sou artista. Exatamente. Mas quem começou fomos nós, né, Tereza? Sim. Então, muito pouca, porque a gente não aparece, né? A gente não precisa aparecer, a gente quer fazer, né? Então, isso que é mais importante. Então, é isso. Eu acho que o trabalho que eu quero terminar, né? E agora, por exemplo, foi fundamental todos vocês, né? Porque eu fiquei 3 meses afastada, eu voltei praticamente quinta-feira passada, essa quinta-feira, né, para o sindicato. Estou voltando devagarzinho, bem lentamente. Eles estão me poupando ainda para que eu não tenha uma recaída. Mas se não fosse Marluce, Hugo, vocês, comissões artísticas, não estivessem trabalhando, se unindo para criar, para não deixar a peteca cair, porque todos E aí, no meio da pandemia, reunião online, exatamente. A peteca cair. Exatamente. Então, isso é importantíssimo. As pessoas têm que estar atentas a isso, né? O sindicato está ali para proteger e resguardar todos os direitos desses bailarinos, desses profissionais, né?
para que eles sejam resguardados realmente, né? E foi o que a gente fez. Respeitados, reconhecidos. Exatamente. Né? A Como gente uma fez... profissão. Exatamente, eu falo que a gente, nesse momento da pandemia, né, onde tantos perderam empregos, né, a gente foi o primeiro parar e tal, vai ser o último a retornar. Nós vamos ser os últimos. Nós que temos escolas, a gente até dá nosso jeito, mas quem só dança, né, vai ser o último, né, dentro de um teatro. Os técnicos desse teatro, né, todo mundo vão ser os últimos. Mas a gente, como sindicato, a gente tem brigado, a gente é chamado ao Ministério Público do Trabalho para dar dignidade, dar respeito e dizer, ó, são profissionais, são trabalhadores. E lutar a favor, porque tem muita gente que dá uma mariola para você dançar ali na esquina, né? Exatamente. E aí, não, existe uma tabela, existe uma diretriz para você tratar esse profissional. Exatamente. Assim, a minha característica sempre foi essa. Eu não tenho medo de brigar com qualquer pessoa. Eu brigo mesmo. Se eu sentir que tem uma injustiça sendo feita, eu sempre fui assim. Acho que é por isso que eu acabei entrando nessa jogada de sindicato. Eu vou brigar. É o que a gente brigou na Copa América. Eu briguei com os bailarinos porque assinaram um contrato errado. Briguei com contratantes porque queria... Rock in Rio, eu não tenho medo de brigar com o Rock in Rio, não tenho, ele pode ser o milionário da parada, ele não me paga nada, muito pelo contrário, deveria até pagar, porque por lei deveria pagar pelos estrangeiros que entram aqui, mas eles entram com mandado de segurança e não pagam, então eu não tenho medo de ninguém, né? E graças a Deus a gente conseguiu reunir, graças até ao Caio, que reuniu uma equipe também bastante legal, e essa equipe está se permanecendo junta. E a gente não tem medo, porque a gente não deve nada a ninguém. E o bacana, né? Então, de equipe, Beth, o bacana de equipe é que a gente lança, né, essa esperança. E eu já vejo, por exemplo, a minha filha fazendo parte disso. Eu fico tão orgulhosa, minha filha ser chamada, já é da Comissão Artística do Sapateado. Então, é a nova geração que deixa a gente com o coração assim, super contente, porque é o trabalho que perpetua, que continua, né? Não, e o respeito, porque daí a gente respeita tanto a geração mais antiga, como a gente tem pessoas mais antigas lá dentro, como a gente respeita o pessoal mais novo, porque tem novas ideias, tem novas dinâmicas, né? Eu, por exemplo, a gente tem uns embates lá dentro, porque a minha cabeça é mais antiga, então eu tenho que aprender as coisas novas, eu brigo sempre por causa de internet, de marketing, porque a minha cabeça ainda é retrógrada de algumas coisas, aprendi muito com o pessoal do marketing, aprendi muito com o pessoal que faz um montão de coisa, né? Sim. Então, eu tenho que aprender com os jovens, né? Se eu não tiver jovens lá dentro, eu também não vou aprender. E também não vou aprender com os mais velhos, que podem me ajudar a melhorar. Então, todos nós temos que aprender. Então, eu fico muito feliz de ter jovens, de ter mais antigos, de ter iguais. A gente tem que estar junto, né? Sim. Por isso, hoje, a gente também tem uma gama de novas raízes da dança lá dentro, né? A gente tem eu queria que você me falasse um pouco sobre isso agora. Primeiro, as ações do sindicato, você já falou algumas lá de Brasília e tal. Sim. Essa coisa da hashtag artista bailarino, minha profissão é essa. Uhum. E essas ações políticas, né? Porque o sindicato tem as ações políticas e tem as ações sociais também. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na pandemia, a gente fez várias ações, tipo uma que a gente fez, que foi escrever para todos os municípios do Rio de Janeiro, pedindo cesta básica aos profissionais de dança. Alguns municípios responderam, acho que Nova Iguaçu foi um que nos respondeu prontamente. Eu aproveito para agradecer imensamente o nosso secretário de Cultura, Marcos Monteiro, que nos cedeu cestas básicas prontamente, né? Foi uma ponte direta com o sindicato e nos atendeu. Graças a Deus. Então a gente fez essa chamada. A gente agiu diretamente na construção, dando opiniões na Lei Aldir Blanc, tanto é que na própria lei lá, quando vem agradecimento ao sindicato, que a gente teve ativo o tempo todo. Nós estivemos nos cursos da Lei Aldir Blanc, nós estivemos nas reuniões de como ia ser dividido esse dinheiro da Lei Aldir Blanc na Secretaria
estadual e municipal do Rio de Janeiro. A gente esteve nas fases de abertura das coisas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na Secretaria de Saúde, né? De que forma ia abrir as escolas, de que forma ia abrir os restaurantes, de que forma ia abrir tudo. Então, a gente esteve ali presente. Então, essas coisas que parecem, são importantes, porque a gente teve, a escola de dança é diferente de academia, tem que ser aberta dessa forma. Então, a gente foi lá e a gente esteve presente. A gente teve, em vários momentos, de bailarinos que foram demitidos e que foram passados para trás, quando deveriam receber dinheiro maior por sua indenização de demissão e receberam menos. Fizemos acordos de demissões, acordos de paralisações. A gente tentou sempre o melhor para esse artista, sempre tivemos reuniões com os contratantes, com os contratados, a gente sempre esteve ali naquele ambiente. A gente fez uma relação enorme, né? A gente vai ter uma assembleia agora, dia 6 de janeiro, que seria muito importante, toda a classe estar... Não, janeiro, fevereiro. Dia 6 de fevereiro, seria importante a classe artística da dança estar presente para ver todas as ações que realmente nós executamos. Vai ser online, né? Chegamos a um consenso, chegamos ao jurídico que ela pode ser online. Então, ela vai ser online às 5 horas da tarde na primeira chamada. E ali a gente vem falando todas as nossas ações. É um ano de eleição para o sindicato, né? Então, esse ano, a partir de, acho que julho, já começa essa movimentação de novas chapas para se candidatarem à presidência do sindicato. E a gente vamos fazer agora um projeto muito legal que a gente quer deixar como registro sobre as danças na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né, sobre todas as danças. Então, as comissões artísticas vão estar trabalhando como cinema. Essa reunião foi ontem. Foi ontem, então a gente já vai estar também trabalhando nisso. Um trabalho de pesquisa, um trabalho de conjunto com todos, vai ser muito bacana. Essa é a parte artística. E a parte legal, a gente vai estar o tempo todo nessa briga. Se o que tiver de errado, a gente vai estar ali brigando até o final. Eu acho que é uma luta. Agora, o mais bacana disso tudo é você ver que, assim como o sindicato é chamado para acordos trabalhistas, assim como o sindicato é chamado pela Lei Aldir Blanc para poder interceder e orientar, isso nada mais é do que o reconhecimento do que a gente sempre quis, na verdade. A nossa autonomia como uma classe. Né? Isso agora quando o Estado chama a gente para interceder numa lei de cultura, é o nosso reconhecimento, cara. Sim. Agora também na parte das eleições para prefeito da cidade, a gente fez entrevista com vários candidatos, né, junto com a federação, porque é importante a gente saber qual é a linha de pensamento cultural desses prefeitos. Sim, né? O perfil. Porque vai entrar um prefeito e ele vai fazer o quê para a gente? Porque a Lei Aldir Blanc acaba agora, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou. E aí, o que vai acontecer depois disso? Né? A gente ainda está numa pandemia. Então, a gente também fez essas coisas. Trabalhamos com alguns vereadores para entender o que eles iriam fazer a favor dessa cultura do Rio, né? E é isso. E essa parte política, Beth, eu quero ressaltar que na sua gestão agora, na sua presidência, está sendo uma marca sua, né? O Caio tem toda a parte artística super favorecida de trazer o bailarino para o sindicato e todo o seu mérito. E eu vejo em você uma parte política fundamental nessa autonomia do bailarino, entendeu? O bailarino reconhecido como profissão e principalmente respeitado politicamente. Porque a pessoa que não é respeitada politicamente, ela não existe numa sociedade, né? Sim, e você luta muito por essa parte. Com certeza. Eu acho que a gente... Você vê, quando a gente foi a Brasília, a gente não vai na direita, na esquerda, nem no centro. Exato. A gente vai em tudo, porque a gente tem que entender... Eu tive o imenso prazer de estar em Brasília com vocês, aprendi demais. Inclusive, agradecer mais uma vez a hospedagem da sua irmã, porque a gente foi lá na casa da sua irmã... Porque a economia, né? A gente não pode gastar dinheiro que não é nosso. Exatamente. Fazer as ações, ainda tem essa, né? Você gasta muito, mas tem que fazer. E a gente ficou hospedado na casa da irmã da Beth. Foi maravilhoso. E como a gente cresceu. E principalmente, Beth, com certeza você viu isso lá,
o respeito das pessoas nos atendendo Sim. em cada portinha que a gente abria de deputado federal, né? Em cada gabinete, nos tratavam como princesas com respeito de uma profissão. Com respeito, exatamente. Isso que é muito importante. Não era uma galhofada aqui e lá, entendeu? Respeito à instituição, que é uma instituição de respeito, né? Então, é importante que a nossa classe entenda o quanto essa instituição tem um respeito fora dali da nossa casinha, né? Que a gente não fica ali. A gente teve com a ministra Carmen Lúcia na questão dessa polêmica de que a gente não pode dançar certas coisas, que a gente não pode cantar certas coisas, né? A gente também teve no Congresso para fazer isso, a gente teve no Comitê de Cultura também em palestra, a gente teve em vários locais, politicamente, porque a gente não tem partido, a gente fala de uma política cultural, né? É importante que as pessoas comecem a entender isso. A gente exatamente não tem isso. A gente quer uma política para a cultura tem que ter política, para que a gente possa ter leis que nos resguardem. Hospedada para a nossa luta lá nos gabinetes. E, assim, a gente tem muita felicidade de ser recebida nesses gabinetes com toda a importância que a nossa classe merece, né? Então, isso a gente deve muito ao teu tino político de trabalhar, de estar de frente, né? Essas conquistas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas conquistas, não só políticas, como sociais, por exemplo. O sindicato agora tem novas modalidades. Fala para mim sobre isso. Então, a gente conseguiu, assim que a gente entrou, né, a gente conseguiu botar um pessoal que já estava meio afastado, que era o pessoal de lamberóbica, né, que já não podia mais falar lamberóbica por causa da educação física, a gente botou a comissão de ritmos. Dentro das danças urbanas, a gente também colocou a dança charme, que há muito tempo ela já queria ser inserida, então a dança charme também já faz parte. E a gente tinha o problema do afro, né, que só ficava muito no afro, e não nas danças de matrizes africanas, que daí englobava toda essa questão de todas essas danças. A gente também ampliou isso, e dentro dessa comissão a gente dividiu em várias nuances. E a do carnaval, porque a gente tinha um problema com esses dançarinos do carnaval, que eles não se enquadravam. Aí a gente resolveu a dança do carnaval também, porque são passistas que viajam, mestre-sala e porta-bandeira que viajam, são coreógrafos que trabalham dentro desse carnaval. O nosso intuito não é, primeiro que a gente não é um órgão fiscalizador, é um órgão regulamentador. E esses profissionais também nos procuraram para que eles também se regulamentassem como profissionais de dança. E aí a gente montou também a comissão de carnaval, e dentro dessa comissão de carnaval foi feito um colegiado, porque ela é complexa mesmo, né? Então, nesse colegiado ficou o Milton Cunha, ficou o Machini, ficou o mestre Dionísio, aí ficou um representante da Lierge, um representante da Liesb, um representante da Liesa, esses 6. E dentro desses 6, aí abriram um grupo só de passistas, um grupo de mestre-sala e porta-bandeira, um grupo de baianas e um grupo de danças gerais, que daí pega coreógrafo, bailarinos de carros. Então, é um trabalho que eles estão fazendo minuciosamente de cada um desses segmentos. E agora, você vê, Beth, uma coisa tão importante para a nossa cultura, o carnaval. Carnaval, né? É maravilhoso. Sendo reconhecido culturalmente, né, como uma profissão. Exatamente. Ao longo, né, dessa conquista aí do sindicato, depoimentos tão emocionados de pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. É muito lindo. Aí você vê uma baiana já antiga, mais velha, falar, gente, agora eu sou uma profissional do que eu faço. Então, isso é muito bom. E agora, essa semana, a gente já teve uma reunião com o pessoal de K-pop, que a gente ingressou dentro da dança show, que aí a gente não vai colocar como K-pop, mas como uma dança de televisão, uma dança diferenciada, né? Porque eles também querem ser reconhecidos. Né, os covers, né, que hoje é o K-pop, mas já teve covers de outros grupos. Tudo evolui, né, Beth? Inclusive tudo a dança. A gente não pode todos ficar querem engessada. ser reconhecidos, né? E todos acabam querendo ser reconhecidos,
e acabam sendo contratados como profissionais. E se eles não têm como se ter uma regulamentação para que eles possam receber dignamente, eles estão soltos. Então, mas é isso que é o trabalho que da as gente. pessoas têm que entender, porque a gente falando assim sobre ser profissional, o que deve faltar, se a percepção das pessoas que não pensam um pouco mais a fundo, é que esse reconhecimento de profissional vai dar um salário, um cachê mais digno. A grande diferença é essa. É o que eu falo, o que significa ser profissional? Você receber pelo seu trabalho. Exatamente. Se você não é mais figurante. Você não vai mais dançar por uma Coca-Cola, você não vai mais dançar no Rock in Rio por um crachá. Exato. Você tem que dançar para você ganhar, porque aqueles que estão no palco estão ganhando milhões. Você também tem que ganhar. Você tira da marginalidade um leque imenso de trabalhadores e vão receber com a dignidade do seu salário de trabalhador. Os meninos do Passinho, a maior parte dos meninos do Passinho saiu das comunidades e são super felizes que agora eles podem mostrar, eu sou um profissional, eu posso requerer meu salário. Eu me lembro, Beth, eu estava lá no sindicato quando um chegou com a carteirinha. Agora, quando me fizer batida, quando a polícia bater, eu vou tirar do meu bolso aqui, ó, minha profissão. Todo orgulhoso, porque ele subia no morro, né? Negro favelado. Exatamente. E era segurado pela polícia, e agora ele mostra, mas o falar dele é uma coisa tão linda, um brilho no olhar, entendeu? Exatamente. Então, quando a gente fala em profissional da dança, isso é um resgate de autoestima, de tudo. Exatamente. É a pessoa se sentir digna, né? Dar dignidade a ele, né? Ter uma profissão. Exatamente. Ser reconhecido, né? Eu acho que isso é o mais importante. Lá atrás, quando a gente começou com o hashtag, né, sou bailarino profissional, é uma profissão, é isso. Olha quanta gente a gente resgata, né, nesse sentido, e que trabalha com isso. Não, essa coisa do samba, então, né? A do samba já diz tudo, porque muitas vezes eles iam viajar e chega no outro país, chega lá e eles acham que é prostituta, uma passista é prostituta, e não é isso, ela é uma profissional do samba, então eles agora viajam com uma dignidade, não, eu sou um profissional, entendeu? Você não vai me desrespeitar. Com uma dignidade e com um cachê justo. Exatamente. Porque agora tem um sindicato que vai reger as normas, vai protegê-los em contratos trabalhistas. Enquanto nós estivermos lá, a gente vai brigar por eles, aonde eles estiverem. É isso. É fantástico. É uma luta. A gente sabe que não é uma luta. Tem horas que a gente quer desistir toda hora. Né? Você, então, tadinha, Marlúcio, Hugo, enfim, vocês estão lá diariamente, né, nessa labuta, mas ao mesmo tempo é tão encantador poder estar mudando vidas, né, que isso nos motiva a não desistir, né, Beth? Exatamente. E o que eu só torço, não desista, segure, mesmo com esses percalços de saúde. Nossa, quando essas coisas acontecem, a gente se abala, mas ao mesmo tempo a gente tem fé de que é um percalço, que a gente vai passar por isso e vai continuar nessa luta, né, com toda a dificuldade e com toda a briga, enfim. Exatamente. A gente precisa ter essa união para continuar crescendo, né, Beth? Com certeza. Eu só tenho que agradecer a minha equipe, Marluce e Hugo, que realmente seguraram a onda, e eu agradeço muito a eles e agradeço a todos vocês que estão nessa equipe, nessa gestão, que trabalham e me respeitam. Assim, eu não tenho nem palavras para falar. Muito, é um carinho assim, a gente sente esse carinho que transborda, né? Então, só tenho que agradecer muito a todos vocês. A gente te agradece. Então, minha amiga, como eu sempre falo, quando eu crescer, quero ser igual a você, porque você é uma batalhadora, é uma lutadora, e a gente não precisa jogar confete, porque é verdadeiro tudo que a gente sente. Meu calo é essa Baixada Fluminense. Eu sou apaixonada pela minha terrinha, eu sou apaixonada pela essa Baixada. O que eu puder fazer, você sabe que eu faço. E represento mesmo, e falo mesmo. Eu sou de Nova Iguaçu, nunca tive vergonha.
Nem quando era novinha e as pessoas faziam bullying, que nem existia negócio de bullying, né? Mas, enfim. Beth, a gente está agora nos minutos finais e só queria que você me dissesse quais são os seus planos para o futuro. Olha, Tereza, depois de tudo, eu pouco penso no futuro. Eu penso muito no dia de hoje. A única coisa que eu quero viver um dia de cada vez. E assim, a minha dança, ela sempre é viva dentro de mim e por ela eu sei que eu levanto, né? A minha família é muito importante na minha vida, sempre me segurou, sempre me aguentou com a minha dança. Mas para o futuro eu quero que que essa pandemia traga alguma coisa de bom, que essas pessoas tenham um pouco mais de consciência. Eu acho que a máscara a gente vai usar por algum tempo, não só pela Covid, mas por outros vírus. Que a gente tenha respeito um pelos outros, que isso é importante, a gente respeitar o outro, respeitar as diferenças, né? E ser mais humano. Eu acho que estava faltando humanidade, eu acho que a gente tem que ser mais humano. Mas na realidade, hoje eu quero curtir a minha neta, curtir as minhas sobrinhas netas, minhas sobrinhas, meus filhos, a minha dança, meus amigos. A Beth Spinelli, escola de dança. Isso. Mas alguns que o futuro venha, né? Eu penso assim, se a gente... Recondução do cargo? Oi? Alguns planos para recondução do cargo? Reeleição? Não, ainda não pensei ainda nisso. Ainda estamos pensando muito. A gente ainda não parou para conversar sobre isso. A gente vai fazer a assembleia, depois é que a gente vai sentar para conversar um pouco sobre isso, porque a gente vai ter que uma hora sentar e conversar. Sim. A princípio, eu disse que eu não continuaria mesmo, mas eu não sei, a gente vai ver o que a gente vai fazer. É o que você difícil, falou, gente. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Porque a gente, enfim, a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente sabe o quanto a gente ama também, né? O problema é que a gente se entrega muito, esse que é o problema. Então, Beth, eu só faço meus agradecimentos aqui finais. Eu vou voltar ao texto inicial. Eu quero muito agradecer ao Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura, em nome do nosso secretário de Cultura, Marcos Monteiro, um grande amigo, uma grande pessoa, a FENIG, pela produção e patrocínio desse podcast, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e vai passar no YouTube agora, nós estamos passando no YouTube, né, com todo o carinho. Ninguém mais podia estar nesse local do que a nossa querida amiga Beth Spinelli, presidente do SPDRJ, entre outras coisas. Beijo grande, muito grande para você e para mim. Tamo junto mesmo, tá? Amor tá bom. incondicional. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão.